Jornalista não teve medo e jogou toda a verdade sobre a arbitragem brasileira. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Rica Perrone Paparazzo Rubro-Negro. Links na descrição. A verdade nua e crua sobre a arbitragem no Brasil. Rica Perrone foi muito feliz ao desenvolver sua análise após mais uma rodada de polêmicas contra a arbitragem brasileira. E Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, falou sobre o afastamento do juiz que apitou São Paulo e Palmeiras. Afinal de contas, existe uma manipulação no futebol brasileiro ou de fato é incompetência dos juízes? Deixe sua opinião nos comentários. Bora acompanhar essas polêmicas e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Eu sei que vocês querem um vídeo específico, não satisfeito com a live que eu fiz depois do jogo sobre a arbitragem. Eu ainda não vi o lance do Vitória e Vasco, que o Vitória tá reclamando e tal, mas imagino que possa ter acontecido alguma coisa de errado, porque se tem uma coisa que não podemos botar a mão no fogo no Brasil é por arbitragem, né? Realmente é de mal a pior toda a rodada, então é muito difícil. Mas tem algumas coisas a se dizer aqui que são importantes. Eu não vou ficar entrando na discussão que é razoavelmente vazia. O árbitro errou, acertou, tem esquema, não tem esquema. Eu acho isso meio clubista, eu acho meio bobo, porque toda rodada eles alternam e tal. O time que vence normalmente é o mais beneficiado, porque é o mais visado, e não necessariamente porque ele é o mais beneficiado. O Flamengo hoje vai reclamar e falar assim, e os influenciadores do Flamengo vão dizer, eles estão tirando o título. Cara, o que os influenciadores de futebol estão fazendo mal pro futebol é uma coisa que eles não vão ter noção, porque estão ganhando dinheiro. Eu não vou me indispor com todos eles, porque eu sou amigo de boa parte deles, mas eu não vou mudar a minha opinião. Hoje, o maior câncer do futebol brasileiro são os influenciadores inflamando torcedores. Então, assim, aquele time que perde 3 jogos depois de ganhar um título, vira um caos do caralho. Aquele time que tem um jogo ruim e que o adversário tem um pênalti não marcado, estão comprando pro... Cara, não dá. A torcida do Botafogo chegou a comprar o que o John Textor disse, simplesmente quando o cara apareceu na televisão e disse, eu tenho provas de que o campeonato foi manipulado em jogos tais e tais. Quando você fala, então dá a prova, ele não tinha. E ainda que ele mostrasse que não tem a prova, se desculpasse e dizendo que ele errou e que ele não tinha, ainda assim tem influenciador botafoguense gritando pros botafoguenses, falando, olha, é isso aí, contra todos, ele tinha razão. Não, cara, ele não tinha, ele disse que não tinha razão. Então, é difícil, cara, é muito difícil. A discussão no futebol brasileiro, ela ficou muito ignorante. A discussão no Brasil ficou muito ignorante, né? Do futebol, então, que ela é ilimitada e sem regra, né? Ela ficou ainda mais perdida. Mas é muito importante que se diga o seguinte, cara, e eu conversei com dois vice-presidentes de clube hoje, depois do jogo do São Paulo, e disse para os dois a mesma coisa. Ou vocês sentam numa mesa e saem de lá com alguma coisa, ou vocês não vão passar de chorões. Simples assim. Porque se o Flamengo hoje, por exemplo, quiser falar assim, estão beneficiando o Palmeiras, tá bom, vamos supor que o Flamengo tem um ponto e o Palmeiras seja beneficiado. Então você concorda que toda vez que um time é campeão e tem os erros a seu favor, então tá, você está insinuando isso, ok. Vai pegar o histórico e vão falar isso de 10 títulos do Flamengo. Vão pegar o histórico do Corinthians, vão fazer a mesma coisa. Vão pegar o histórico do São Paulo, é absolutamente simples. Você atesta, se você insinuar que o time campeão está sendo ajudado pela arbitragem por algum motivo, você atesta que no seu passado você tem títulos contestáveis. Então você tira o teu asterisco de hoje e bota no teu passado. Então, cara, é uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum. Absolutamente lugar nenhum. Ou esses clubes conseguem sentar numa mesa e dizer para nós, junto da CBF ou sem a CBF, que, repito, a CBF acabou de ter uma nova gestão, não dá para chegar lá e falar que os caras que acabaram de entrar na CBF estão responsáveis por algo viciadamente errado durante os últimos 20, 30 anos. Ou vocês tomam uma atitude que mostre que vocês têm uma preocupação com o futebol, ou a imagem clara para qualquer pessoa menos clubista que consiga raciocinar é a seguinte, vocês estão apenas brigando pela fatia do bolo. Por quê? Porque quando terminou o Palmeiras e São Paulo hoje, a Leila, por exemplo, estava num camarote onde ela viu o lance do pênalti, tinha uma televisão no camarote. A Leila gravou um vídeo comemorando a vitória e até aí tudo bem. Mas ela fez uma festa, uma cena, que porra, Leila, eu te admiro tanto, Leila. Tem momento que eu acho que você tem que ficar quieto, você tem que saber a hora de ficar quieto. E aquele era um momento que já que você não vai ter a coragem, eu sei que você não vai, de aparecer na televisão, porque presidente nenhum vai fazer isso, falar assim, realmente hoje houve um erro muito grave a nosso favor, amanhã é contra, mas hoje realmente foi a nosso favor. Eu sei que você não vai fazer isso, porque nenhum presidente tem culhão de fazer isso. Mas aí você vai lá e festeja como se nada fosse, vira um deboche. O Abel vai na coletiva e fala assim, não, no meu ponto de vista, não tem ponto de vista, Abel, você tá errado, foi pênalti. Você tá errado, acabou, não tem discussão. Foi pênalti.
Todo mundo viu que foi pênalti. Todas as pessoas do mundo viram que foi pênalti. Existe mídia internacional repercutindo já o lance do pênalti. Com chacota, dando risada, falando, olha o pênalti que não marcaram no Brasil e tal. Cara, então assim, a demonstração pós-jogo é uma demonstração extremamente clara de que tudo aquilo ali é um circo. E que ninguém vai fazer nada. Porque a reação do Flamengo, das pessoas do Flamengo, imediatamente após o jogo do Flamengo, e logo depois do jogo do São Paulo, antes mesmo de começar o do Flamengo, é dizer, tá vendo? Estão tirando o título do Flamengo. O São Paulino acha que foi para prejudicar o São Paulo. O flamenguista tem certeza que foi para dar o título pro Palmeiras e prejudicar o Flamengo. E o palmeirense finge de morto nessa semana. Na semana que vem, quando ele for prejudicado, ele faz um escândalo do cacete, faz uma nota oficial contra a CBF. Será que em nenhum momento dá para ficar claro o seguinte? Ou vocês estão brigando para ver quem entra no esquema, quem se beneficia mais com o esquema, que é o DNA do Brasil, ou vocês estão todos realmente preocupados com o futebol brasileiro? Eu tenho convicção que a segunda possibilidade não existe. Não tem nenhum presidente de clube no Brasil hoje, de fato, tentando fazer algo. Porque se algum presidente do clube do Brasil for inteligente e marqueteiro o suficiente, esse cara estava na televisão já agora, são 9 horas da noite, 10 da noite no Brasil, o cara agora já estava falando assim, ó, gente, no meio de qualquer mesa redonda agora tá no ar, né? 10 horas da noite aí tá tudo mesa redonda no ar. Já tinha alguém falando assim, olha, eu gostaria que os presidentes de clube se reunissem na próxima terça-feira, eu convido a todos pra gente fazer uma reunião para buscar o melhor. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Eu cobrei 2 vice-presidentes de clube hoje. Eu falei assim, por que vocês não soltaram uma nota contra a final única da Copa do Brasil? Ah, mas é porque... Por que vocês não soltaram uma nota se eu sei que vocês são contra? Todo mundo é contra, por que vocês não fizeram nada? É porque a gente não quer se indispor com a CBF. Opa, então aqui temos um jogo político de relação com um esquema camuflado político, onde você não quer se indispor com aquilo que você não concorda, para que você tenha benefício ou para que você não seja lesado. Então você está atestando que você concorda que existe um benefício político dentro do futebol. Se você concorda com isso, por que você faz parte disso? Se você concorda com isso, por que você não luta contra isso? Se você atesta isso nas suas palavras, por que é que você não tem nenhum movimento a favor disso? Então você não abre a boca para reclamar. Então desculpa, mas a minha posição diante do que a gente está vendo é o seguinte, nós torcedores tal, a gente tem todo o direito de reclamar o que a gente quiser, chorar o quanto a gente quiser. Agora vocês, presidentes de clube de futebol, vocês não têm direito, vocês não têm moral para abrir a boca para reclamar de um lance. Porque em nenhum momento vocês fizeram nenhum movimento para corrigir os rumos do futebol brasileiro. Pelo contrário, vocês continuam brigando por mesquinharia, em vez de resolver um problema grave. O exemplo que eu costumo dizer é um exemplo que eu uso para o Brasil como país, eu vou usar com o futebol, porque não muda porra nenhuma. O futebol brasileiro e o Brasil é o seguinte, você tem na sua casa um vazamento de cano no banheiro. Então assim, cara, não é que tá caindo água, tá caindo merda. Tem merda caindo no seu banheiro. E o banheiro do lado do seu quarto. Tem cheiro de merda, tem cocô caindo no chão, uma merda, uma tragédia a sua vida. E aí você, domingo, vai na Leroy Merlin com a sua mulher. E aí a primeira coisa que vocês param para comprar é um tapete para a entrada da sala. E aí vocês voltam para casa e compraram um tapete. E não o cano. Vocês nem foram na área do cano para ver o cano. Porque o tapete mostra para as visitas que a sua casa melhorou, mostra para as visitas que você está recebendo elas bem, mostra que está tudo bem. Né? Então a sua preocupação, a preocupação do Brasil, a preocupação dessa galera e a preocupação do futebol brasileiro é sempre a sala de estar. Foda-se o vazamento. Porque o vazamento só a gente vê. Né? Então é tudo para os outros, é tudo para fora, é tudo para mídia, é tudo para o que os outros vão pensar, é tudo para a imagem que nós vamos vender. Só que, cara, é que tá fedendo na vizinhança inteira já, né? Na virada da madrugada, a CBF comunicou que afastou o Ramon Abate-Abel e o VAR, né, e a equipe do VAR. Afastou para recondicionamento, né, para fazer o cursinho, o famoso cursinho. Estão afastados até fazerem o recondicionamento e tudo mais. Curso, né? Estão afastados. Ramon Abate-Abel afastado. Isso aí é para inglês ver. O que a CBF está fazendo é uma sacanagem. Por isso, não à toa, a torcida do Flamengo está querendo fazer protesto lá. E eu não vou nem também desencorajar ninguém. Eu não estou aqui para... Até porque o que está acontecendo é uma sacanagem, né? Quem fica sem dormir somos nós e tudo mais. Agora, é uma sacanagem que está acontecendo. Já trouxe ontem o Crespo falando que em 32 anos, no técnico de São Paulo, 32 anos, não viu nada como isso. São evidências, ele deixou claro, são evidências. Aí a CBF soltou que a comissão de arbitragem afastou o Ramon Abate-Abel e a equipe do VAR.
também do jogo, também foi afastado os responsáveis pelo jogo do Grêmio lá, né? Aquele absurdo lá. Mas isso aí também é cortina de fumaça, tá? Tudo isso aí é cortina de fumaça. Porque a verdade é a seguinte, gente. O maior escárnio, o maior absurdo já aconteceu. Eles operaram o Flamengo e o Cruzeiro. Eles tiraram 2 pontos de Flamengo e Cruzeiro. Quando picotaram, botaram o árbitro que picota jogo, para picotar o jogo, para não deixar nem Flamengo nem Cruzeiro ganhar o jogo, nenhum dos dois. Um dos dois poderia ganhar o jogo. Eles não queriam que ninguém ganhasse o jogo. Eles picotaram o jogo inteiro para acabar empate Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro já perdeu o jogo, perdeu 2 pontos, agora empatou com o Sport em casa. Mas a questão não é essa, a questão é do jogo lá, Flamengo e Cruzeiro. Tá? Mas já pensa que o Cruzeiro perdeu 4 pontos em 2 jogos. O Flamengo empatou um e perdeu outro. Perdeu 5 pontos em 6 disputados. Mas tudo começa no jogo anterior, onde ele também dá cartão para o Alexandre para não jogar esse jogo de hoje, né, de ontem, né, já passa da meia-noite. E aí opera Flamengo e Cruzeiro. E no jogo seguinte, a afronta, isso a CBF não fala, quem colocou ele não vai ser afastado, não a CBF. Quem colocou o mesmo árbitro que operou Flamengo e Cruzeiro, que teve erros Flamengo e Cruzeiro, e essa pessoa que colocou, que escalou da comissão de arbitragem, o mesmo sem vergonha da comissão de arbitragem que escalou o Ramon Abate-Abel para operar o São Paulo e, por tabela, ajudar o Palmeiras, foi o que operou o Flamengo e Cruzeiro. E que tinha reclamação dos 2 times com relação ao árbitro. Por que já na rodada seguinte já não estava afastado? Não. Botaram esse mesmo árbitro para operar o São Paulo, Palmeiras ajudado, e agora a CBF confirma tudo. A própria CBF, quando faz isso, ela dá um recado que ela sabe que ele realmente operou o São Paulo, sabe que teve erro, e ela simplesmente afasta o cara, mas o serviço já foi feito, já prejudicou Flamengo e Cruzeiro e ajudou o Palmeiras. O Palmeiras agora assume a liderança, mesmo número de pontos, um jogo a menos. Então, meus amigos, né, no critério de desempate e vitória. Então, só para deixar claro, é isso que a CBF está fazendo, né, e por isso os torcedores querem protestar. A CBF, para inglês ver, afasta o Ramon Abate-Abel depois que ele já fez o serviço. Já foi feito o serviço. Era o jogo para o Palmeiras perder o ponto contra o São Paulo e tirou ponto de Flamengo e Cruzeiro. Então, já foi resolvido. Faltando pouco tempo, poucas rodadas para acabar o campeonato, né? Tá mais para o fim do que para o meio. E agora eles já operaram e ajudaram o Palmeiras. E aí, para você, eles falam isso, afastamos para tentar acalmar, afastamos ele. Ainda tem gente, graças a Deus, afastaram. Já se contava com isso. Já se contava com isso, tá? E é isso que está faltando para gente. Um dirigente para cobrar na Conmebol, na CBF. A Conmebol já teve lá o escândalo, ninguém está falando mais nada. O escândalo lá do doping, que não teve exame antidoping no jogo contra os Estudiantes lá. Como é que esses caras do Estudiantes estavam? A gente não tem como saber. Não teve doping. E cadê o Flamengo para cobrar isso daí? Cadê? Cadê alguém no Flamengo? Cadê o Cacau Cota para ir lá cobrar na Conmebol? Eles não vão querer o Flamengo na final, não. Eles não querem dois brasileiros de novo na final, não. Eles vão fazer de tudo para levar o Racing para essa final, hein? Já queriam que passasse o Estudiantes para ter um argentino garantido na final. Vocês vão deixar de fazer isso tudo? Eu não estou falando para ninguém mandar embora alguém que está no Flamengo, não. Mas trazer o Cacau para ajudar. Tem que trazer. Era o cara que era pulso firme, que resolvia tudo. Estava lá na Conmebol, na CBF, sempre para reclamar, para falar cara a cara, tete a tete, né? E não tem mais essa pessoa fazendo da forma que o Cacau fazia. Ele poderia ajudar quem está lá hoje, né? Que eu também gosto muito, que é o Deco Royceman, mas eu acho que o Cacau tem a experiência para ajudar ele ali. Agora, se não abrir o olho, vai pro brejo, a vaca vai pro brejo. O time não tá jogando nada, o Felipe também tem que parar de inventar, tem que mudar, fazer o feijão com arroz que vinha fazendo. Quando tava o Pedro voando aí de novo com o Arrasca e tal, tem que botar esses caras para jogar, cada um na sua posição que joga melhor. E o Flamengo tem que ter cobrança, tem que ter gente para ir lá na CBF, na Conmebol, porque do jeito que tá, não tá legal. Não tá legal. Os caras estão largando. A roubalheira que teve
aquela operação no jogo de ida da Libertadores. Essa questão do antidoping, que ninguém faz nada. Os caras, a gente não sabe como eles estavam para jogar, né? Correndo pra caramba. A gente não pode afirmar, mas não tinha doping, e aí? E para completar, agora, tudo isso aí com a CBF, com o Brasileirão. Depois que já foi tudo feito, serviço feito, querem dizer que puniram o árbitro, a arbitragem, o VAR. Que vergonha a CBF, que vergonha. Campeonato manchado. Felipe Luiz defendeu Samuel Lino após a derrota do Flamengo por 1-0 para o Bahia, neste último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante foi titular na partida e virou alvo de críticas da torcida rubro-negra após perder uma chance clara de gol ainda no primeiro tempo. Em entrevista coletiva, o treinador destacou o esforço do jogador e pediu compreensão diante das circunstâncias da partida. Segundo Felipe Luiz, é injusto julgar a atuação de um jogador que atuou praticamente todo o jogo com 1 a menos. Ele lembrou que, após a expulsão de Danilo aos 12 minutos do primeiro tempo, Lino precisou ajudar na recomposição defensiva e se desdobrar para cumprir funções táticas importantes. Ainda assim, o atacante conseguiu criar algumas jogadas ofensivas e teve participação ativa na partida. O técnico afirmou confiar muito no atleta, destacando sua qualidade técnica, esforço e comprometimento com o time. A partida contra o Bahia começou a se complicar para o Flamengo logo no início. Danilo foi expulso após atingir o rosto do meia Thiago com o pé em uma disputa de bola. O árbitro considerou o lance como jogo brusco grave e mostrou o cartão vermelho direto. Apesar da desvantagem numérica, o Flamengo teve chances de abrir o placar. A melhor delas aconteceu aos 42 minutos, quando Samuel Lino ficou cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas acabou desperdiçando a finalização. 2 minutos depois, o Bahia marcou o único gol da partida com William José. No segundo tempo, o clube baiano ainda chegou a ampliar o placar, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. O último lance de destaque da partida ocorreu aos 32 minutos da etapa final, quando Wallace Ian foi expulso após atingir o rosto de Gilberto com o braço. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima relatou na súmula que a expulsão de Wallace foi por dupla advertência. O jogador havia recebido o primeiro cartão amarelo aos 29 minutos por reclamar da arbitragem e, depois, levou o segundo por conduta temerária na disputa da bola. Após a expulsão, Wallace protestou, chutou uma bola em direção à torcida adversária e ainda gritou com o quarto árbitro. Com o resultado, o Flamengo permaneceu com 55 pontos e caiu para a segunda colocação na tabela, ultrapassado pelo Palmeiras, que venceu o São Paulo por 3-2. Ambos os clubes estão empatados em pontos, mas o time paulista leva vantagem no número de vitórias. Critério de desempate do campeonato. A derrota gerou forte repercussão entre os torcedores. Os muros da sede do Flamengo, na Gávea, foram pichados com mensagens de protesto. Entre as frases estavam "Bape omisso", em crítica ao presidente do clube, e "um Lino peladeiro", em referência ao desempenho de Samuel Lino. A pressão sobre o elenco aumentou, especialmente sobre jogadores que ainda buscam afirmação no time titular. Durante sua coletiva, Felipe Luiz também comentou sobre o impacto das decisões da arbitragem nos rumos do Campeonato Brasileiro. Ele afirmou que a diferença nos erros pode influenciar diretamente no resultado final da competição e pediu equilíbrio nas decisões dos árbitros. Felipe mencionou outros jogos do fim de semana como exemplo de erros que causaram polêmica, como o pênalti não marcado para o São Paulo contra o Palmeiras e o pênalti assinalado a favor do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, que também gerou reclamações. Na partida entre São Paulo e Palmeiras, um dos lances mais controversos foi um carrinho de Alan em Tapia dentro da área. Nem o árbitro Ramon Abate-Abel, nem o VAR intervieram, o que gerou revolta do São Paulo. Além disso, uma possível expulsão de um jogador do Palmeiras também foi ignorada. No fim, o Palmeiras venceu por 3-2, resultado que o colocou na liderança do campeonato. Diante da sequência de erros, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou uma nota oficial,
anunciando o afastamento dos árbitros principais e dos responsáveis pelo VAR nos jogos entre Red Bull Bragantino, X-Grêmio e São Paulo, X-Palmeiras. A medida foi uma tentativa de responder à crescente pressão dos clubes e torcedores por mais rigor e qualidade na condução das partidas. O Flamengo, por sua vez, precisa se recuperar rapidamente. A equipe ainda está na briga direta pelo título, mas os tropeços recentes, as expulsões e os problemas de arbitragem acenderam o sinal de alerta. Para Filipe Luís, o momento exige foco, equilíbrio e confiança. Segundo ele, o elenco precisa manter a concentração e o campeonato deve ser decidido dentro de campo, com justiça e respeito mútuo. A defesa pública de Samuel Lino, por parte de Filipe Luís, mostra que o técnico está atento ao impacto emocional e psicológico sobre os jogadores. Lino, que chegou ao Flamengo sob grande expectativa, ainda busca consolidar sua posição no elenco principal. Apesar da falha na finalização, sua entrega tática foi reconhecida internamente. Filipe destacou que o atacante foi importante no apoio defensivo e demonstrou comprometimento mesmo em um cenário desfavorável. O cenário atual do Flamengo exige liderança, e Filipe Luís tem demonstrado maturidade ao proteger seus jogadores da pressão externa. Em um campeonato cada vez mais equilibrado, onde os detalhes fazem diferença, o técnico sabe que manter a confiança do elenco e blindar os atletas das críticas pode ser o fator decisivo nas rodadas finais. O Brasileirão caminha para uma reta final de alta tensão, com o Palmeiras na liderança, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino e Grêmio ainda estão no páreo. No entanto, além do desempenho dentro de campo, os bastidores e a arbitragem têm ganhado protagonismo indesejado. O equilíbrio técnico das equipes faz com que qualquer erro, seja técnico, tático ou de arbitragem, tenha um peso enorme na definição do campeão. Por isso, a fala de Filipe Luís vai além da defesa de um jogador. É um apelo por justiça, equilíbrio e foco. A mensagem do treinador é clara. O Flamengo precisa manter a cabeça no lugar, confiar no trabalho, proteger seu elenco e exigir que o campeonato seja decidido com critérios justos. Samuel Lino, mesmo criticado, conta com a confiança da comissão técnica. E num ambiente de alta pressão, esse apoio pode ser decisivo para a sua evolução e para o desempenho do time nas próximas rodadas.